Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu adoro: a arte de criar lendas. Mas, sabe, não lendas distantes, lendas que estão ali, no nosso mundo de jogo, e que mudam tudo. Exato. A gente vai explorar umas estratégias para construir personagens de RPG que ficam na memória, usando o universo de Vampiro à Máscara como base. A fonte é um guia do canal Narrador de RPG, e a missão é bem clara: ir além da ficha, sabe? Criar anciãos que são a própria história. Sim, o mais legal dessa abordagem, né, é que ela já começa descartando o que a gente pensa primeiro em RPG. Os poderes, as estatísticas. Exatamente. A gente sempre pensa, quantos dados ele rola. Mas a proposta aqui é outra, é criar figuras cujo poder está em provocar uma reação real nos jogadores. A simples menção do nome dele tem que ser o suficiente para mudar o clima da mesa. Para fazer o mundo parecer perigoso, vivo e consistente, né? Isso. Consistente. Certo, então vamos lá. A primeira grande ideia para conseguir isso é uma que, honestamente, muda o jeito de pensar o cenário. A proposta é tratar a cidade não como um palco, mas como um personagem mesmo. Um organismo vivo. E a chave para isso é entrelaçar a história do ancião com a identidade da cidade. Fazer com que sejam uma coisa só. É uma fusão. E isso enraiza o personagem de um jeito que poucas técnicas conseguem, sabe? Ele não é um vampiro que chegou na cidade. Ele é parte da fundação daquela cidade. Ele pode ser a razão pela qual aquele lugar tem uma certa cara. E o guia sugere um método bem prático que eu adorei. Primeiro, escolha uma cidade. Segundo, você lista 3 características marcantes dela. Coisas bem óbvias até. Isso. E terceiro, você conecta seu personagem a pelo menos uma dessas características. Mas aí que tá o pulo do gato. A inversão. A inversão. A sugestão é que o ancião pode ser a causa dessa característica. E isso é poderoso, porque de repente os problemas da cidade não são mais abstratos. A corrupção não é um sistema. A corrupção é uma pessoa. E para mudar a cidade de verdade, os jogadores teriam que confrontar a alma do lugar, que é esse ancião. O conflito fica muito mais pessoal, né? O guia usa Gotham City para exemplificar, o que é ótimo. Todo mundo conhece. Pensa nas características. Arquitetura gótica opressora. A lenda de um vigilante morcego. E um crime organizado que parece que nasceu com a cidade. A partir daí é só criar. Para a arquitetura gótica, por exemplo, a ideia é um ancião malcaviano. Os pesadelos dele, a loucura dele são tão fortes que ao longo dos séculos eles vazaram para o mundo real e influenciaram os arquitetos. Nossa, Gotham é sombria porque a mente do governante oculto é um labirinto. Exato. Tentar se esconder dele na cidade é impossível. E para a lenda do vigilante? Poderia ser um gangrel, um dos primeiros colonizadores da região, que via aquilo como seu território selvagem. A cidade cresceu ao redor do pântano dele, e hoje ele age como um protetor brutal, uma força da natureza no meio do concreto. E por último, o crime organizado. Um La Sombra clássico obcecado por poder. Ele passou séculos construindo um império criminoso nas sombras que controla tudo. Não a prefeitura, mas a empresa que constrói as ruas, o sindicato do porto. A infraestrutura invisível, né? E um ponto que o guia reforça muito é que essa conexão não pode ser só um detalhe poético na história. Tem que ser poder prático. Uma vantagem que os jogadores vão sentir na pele. Usando uma cidade real, como o Rio de Janeiro, que o guia também cita, não tem o risco de cair em clichê? Carnaval, boemia... É um risco com certeza. O desafio é ir além da superfície. Em vez de só dizer uma toreador controla o carnaval, a pergunta é como? Talvez ela use o evento como uma cortina de fumaça, uma quebra de máscara controlada uma vez por ano. Entendi. A malcaviana que impõe a paz na Lapa não faz por bondade, mas porque a neutralidade do território a torna uma peça-chave no xadrez político. É usar o clichê como ponto de partida para criar uma dinâmica de poder interessante. Faz todo sentido. É usar o que é conhecido para construir algo novo. E o nível de detalhe e estratégia para fazer isso funcionar é imenso.
Exige uma mente que gosta de sistemas, de pesquisar, de conectar pontos. Totalmente. Não à toa, né, que o perfil de quem mergulha de cabeça em RPGs nesse nível costuma ser de gente muito criativa, inteligente, que não tem medo de material denso, pessoas que gostam de ler, de entender regras complexas, não só para seguir, mas para dominar o sistema. Sabe que isso que você falou, essa dedicação em dominar um sistema complexo, seja de regras ou de narrativas, me lembra muito outro universo. Qual? Ou de quem está se preparando para uma prova de alto nível, seja vestibular, concurso público, carreira militar ou AB, residência médica. É a mesma lógica de imersão, de estratégia, de dominar um conhecimento gigantesco. Se você que está ouvindo é estudante e se identifica com esse desafio, a gente tem uma dica. Entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. São provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta para quem quer dominar o sistema de verdade. É uma ótima conexão. No fim das contas, é sobre dominar as regras do jogo para vencer. Seja esse jogo um confronto com um príncipe vampiro em Berlim ou a prova que vai definir uma carreira. Exato. E falando nas regras do jogo desses anciãos. Ok, o personagem é a cidade. Mas como esse poder se manifesta? Na noite? À noite? Essa é a segunda grande estratégia. Agora que a base está pronta, é hora de construir a máquina de poder. E a ideia central é que a influência de um ancião tem que funcionar perfeitamente Enquanto ele dorme. assim. O poder que não depende da presença física dele. Isso, ele não pode estar em todo lugar. Então ele precisa de uma estrutura, de sistemas, de agentes humanos. Ele não precisa usar dômina num político toda noite se ele for dono do fundo de investimento que financiou a campanha do cara. A influência dele está na estrutura do mundo mortal. A máquina de poder dele age por ele. E o guia dá um exemplo fantástico disso. Um ancião que é um patrono das artes. Com sua riqueza imortal, ele constrói uma rede de museus, galerias. À primeira vista parece um hobby, né? Mas é a base de poder dele. Para os mortais, esses locais são patrimônio cultural, são tesouros e por isso são super bem protegidos. Exato. E para os vampiros, esses lugares viram o Elísio. Território neutro, onde a violência é proibida. De repente, esse ancião se torna o guardião da paz, indispensável para a sociedade vampírica. E aí se cria o que o guia chama de dinâmica do mal necessário. Exatamente. Você pode odiar o cara, ele pode ser um tirano, mas se você o destruir, você destrói o Elísio, você desestabiliza a cidade inteira, você joga todo mundo numa guerra. O poder dele não vem da força dele em combate, mas da sua utilidade. Ele é um pilar. Se você tira, o teto desaba. E esse é um desafio muito mais legal para os jogadores. Não dá para só chutar a porta e atacar. Você precisa primeiro desmantelar a utilidade dele, torná-lo obsoleto, antes de poder dar o golpe. É o caso que citam de Gustav, o príncipe de Berlim. Ele é um personagem oficial, um líder paranoico, controlador, mas que mantém a polícia, o exército e as gangues num equilíbrio que só ele entende. A frase é: se Gustav for destruído, Berlim mergulha no caos. Ele é a Ordem de Berlim, por mais distorcida que seja. Isso. E dentro dessa máquina de poder, o guia aponta duas arquiteturas. Uma é o poder focado, tipo Al Capone controlando o crime organizado. É um poder imenso, mas com uma vulnerabilidade clara. Se você abala o crime, você abala ele. Um único ponto de falha. E a outra opção é o poder diversificado. Esse é mais resiliente. O ancião tem influência em vários setores: indústria, porto, bancos, política. Aí, para derrubar um poder desses? Não basta um golpe só. Não mesmo. Tem que ir desmantelando uma rede complexa, peça por peça, o que é muito mais difícil. Ok, então temos um ancião que é a cidade, que tem uma máquina de poder nas sombras, mas ele não está sozinho. A pergunta que o guia faz em seguida, e que eu acho a mais divertida, é: como esses titãs coexistem sem se matarem?
É a consequência lógica, né? Se você cria vários desses personagens na mesma cidade, suas bases de poder vão se cruzar, vão colidir. E a terceira estratégia é justamente definir essas conexões. E não é só ser inimigo ou aliado. Não. São relações de dependência, rivalidades antigas, alianças frágeis, ódios velados. É uma teia. Para ilustrar, vamos voltar para o Rio de Janeiro. O guia nos dá duas personagens. A Marquesa, uma Nosferato, que vive nos túneis e cujo poder vem de conhecer os segredos de todo mundo. Certo. E a Cíntia, a Malcaviana, que a gente falou antes, que mantém a Lapa como um território neutro essencial para todos. E aí que a interdependência cria tensão, cria história. A Marquesa, para que o poder dela de informação continue valendo, precisa ter acesso à Lapa. Isso a força a seguir as regras da Cíntia. Mesmo que a Marquesa seja, em tese, mais poderosa, né? Ela depende do território da outra. Exato. E por outro lado, a Cíntia precisa do apoio de uma anciã como a Marquesa para que a neutralidade da Lapa seja levada a sério. Se a Marquesa boicotasse a Lapa, o poder de Cíntia diminuiria muito. Mas, ao mesmo tempo, Cíntia não pode deixar a Marquesa saber demais sobre como a Lapa funciona, senão ela vira uma marionete da Nosferato. Essa dinâmica é ouro puro para um jogo. É uma guerra fria. Uma precisa da outra, mas ambas desconfiam e tentam ganhar vantagem. Essa tensão por si só já gera dezenas de ganchos para histórias. Não precisa inventar missão, o conflito já está ali, na estrutura do cenário. Exato. E os jogadores são jogados bem no meio disso. As ações deles, por menores que sejam, podem desequilibrar essa balança. Então, resumindo a filosofia toda, criar um ancião marcante não é sobre dar a ele poderes de nível máximo, é sobre tecê-lo na estrutura do mundo. É isso. Transformá-lo num pilar da cidade, com uma base de poder real e uma rede de relações complexas que o sustentam. Seguindo esses 3 passos, conectar a cidade, definir o poder prático e tecer a rede de relações, o resultado é um cenário que se move sozinho. É vivo. E para derrotar um inimigo assim? Não é uma luta final épica, é um projeto de longo prazo. É um processo de desmantelar a influência dele, cortar os laços, tornar ele inútil para a comunidade que ele antes sustentava. Só aí ele vira só um alvo. Exatamente. O que, convenhamos, eleva a experiência de jogo de uma simples caça a monstros para uma crônica muito mais complexa de intriga, política e poder. É um desafio mais adulto, mais recompensador. Sem dúvida. E sabe, pensando nisso tudo, o guia foca muito em como essas estruturas antigas, esses anciões, moldam a cidade e a mantêm nesse equilíbrio tenso. Isso levanta uma questão interessante, né? Qual? O que acontece quando uma força nova e totalmente imprevisível, como os personagens dos jogadores, entra nesse ecossistema tão cuidadosamente construído? Como essas estruturas antigas e rígidas reagem a uma variável que elas não controlam? Uma variável que pode ser tanto uma ferramenta quanto a faísca que finalmente queima tudo.